Já estamos de volta e agora vamos falar de um tema que todo mundo gosta de ouvir. Todo mundo tem muitas dúvidas e as pessoas sempre querem mais informações. Vamos falar de previdência, vamos falar de INSS, vamos falar de direitos que muitas das vezes os brasileiros possuem, mas desconhecem que possuem e às vezes perdem esses direitos e precisam deles. Exemplo, pensão por morte. Quais são os beneficiários no caso de um falecimento, de um óbito? Você tem noção que o INSS também cobre essa pensão por morte? Quem tem direito? Convidamos aqui a nossa advogada, colaboradora do programa Mega Profissionais, doutora Mariana Dias, que está de volta aqui mais uma vez a nos prestar esse serviço de qualidade pública, né? Porque as pessoas, realmente, todas elas têm essa dúvida, né? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora, aqui ao programa. Pensão por morte. Quando um cônjuge, quando um pai, uma mãe, alguém vem a óbito, né? Recebe aposentadoria, ele tem direito a uma pensão por morte, os seus beneficiários, não é isso? Isso. Como é que funciona a pensão por morte hoje no Brasil, oferecida pelo INSS? A pensão por morte, ela é concedida aos dependentes daquela pessoa, daquele segurado do INSS. Aquela pessoa que paga o INSS, ou trabalha de carteira assinada, ou paga o INSS como contribuinte individual, ou também como facultativo, ou para aquelas pessoas que já estão aposentadas. Mas o que muita gente não sabe é que tem pessoas que deveriam estar aposentadas, né, não estão pagando as contribuições do INSS no momento, mas que também seus dependentes têm direito. São aqueles que estão no período de graça, são aqueles que têm direito a algum benefício do INSS. Espera aí, deixa eu entender. Para mim, quem teria direito a essa pensão por morte seria quem? Aquelas pessoas que são casadas, ou não sei se os filhos têm direito também ao INSS, mas desde que a pessoa que faleceu, que veio a óbito, fosse contribuinte ou beneficiário do INSS como aposentado ou como se estivesse na ativa mesmo, né? Isso. Agora, se ele não foi aposentado, não está contribuindo com o INSS, os beneficiários têm direito à aposentadoria também? É porque tem pessoas que elas ainda não sabem que elas têm direito, né, à aposentadoria, por exemplo. Então, nesses casos, pode acontecer de seus dependentes terem o direito. E no caso, sim, os filhos até 21 anos, ou no caso de filhos inválidos, filhos ou aqueles considerados, né, equiparados a filhos até os 21 anos ou inválidos, irmãos também, até os 21 anos, ou inválido, irmãos comprovando também? A dependência econômica. Okay. Tá? Isso é bem importante frisar, tem que comprovar a dependência econômica. Os cônjuges ou companheiros, e aí tem uma particularidadezinha que se a gente tiver tempo, a gente pode falar sobre isso. Pode pontuar e isso. O que muita gente não sabe também é que pais e mães também podem ter direito à pensão por morte daquele filho, comprovando também a dependência econômica, tá? Então, não só os filhos têm direito à pensão dos pais, mas os pais também podem vir a ter direito à pensão dos seus filhos. Isso é importante a gente estabelecer. Agora, vamos voltar à questão do cônjuge, né? Casado, tudo certinho no papel, ou relacionamento estável, desde que seja documentado, tem direito. E se esse relacionamento estável não for documentado, não tiver aquela declaração de relacionamento estável? Também pode ter direito. Uma coisa que é importante ressaltar é que o contribuinte, né, o segurado, ele tem que ter tido pelo menos 18 contribuições para que esse benefício ele tenha uma duração maior. 18 meses, seria isso? Exato. Okay. Então, tem que ter tido pelo menos 18 meses, né, 18 contribuições, e não precisa necessariamente que essa união estável seja formalizada. Basta que esse companheiro, essa companheira comprove por meio de documentos que existiu essa união estável, inclusive
por mais de 2 anos. A prova só documental, testemunha não são ouvidas? A prova testemunhal, ela é produzida em juízo no caso de um indeferimento administrativo, por exemplo. Então, assim, esses 2 anos também vão influenciar na duração do benefício. Porque se essa união estável, ou se esse casamento teve início há menos de 2 anos do óbito, o benefício ele também vai ser concedido num período menor. Deixa eu entender. Houve um óbito, ocorreu um óbito, imediatamente as pessoas já entram com pedido no INSS, acredito eu, né? Ali para dar entrada na aposentadoria. Lá eles devem fornecer todos os documentos que a pessoa deve levar, não é isso? Uma relação de documentos e tal. Foi lá, deu entrada. Essa pensão por morte, ela não é vitalícia? Em alguns casos, ela é vitalícia. Para aqueles filhos menores de 21 anos, com a idade, né, completar esses 21 anos, o benefício ele é cessado. O casamento civil, ele também pode ser uma causa de cessação do benefício de pensão por morte do filho, tá? Porque ele vai gerar a emancipação desse filho. Sim. Agora, cônjuge? O cônjuge, sim, hoje tem as regras em relação ao período que o cônjuge vai receber o benefício. Como eu falei, tem aquele caso dos 4 meses, caso a união estável ou a pensão a união estável ou o casamento tenha iniciado há menos de 2 anos do óbito. Sim. Então, nesse caso, o cônjuge ou o companheiro recebe só por 4 meses. Quando esse companheiro ou esse cônjuge tem menos de 21 anos, a duração do benefício é só 3 anos. E aí tem uma escala, né, de idade. Ele passa a ser vitalício para aquele companheiro ou para aquele cônjuge a partir dos 44 anos de idade. Então, vamos supor, uma pessoa vem a óbito, era aposentado, e aí a esposa tem 45 anos de idade, requer a pensão por morte, ela vai receber essa pensão de forma vitalícia. Mas também tem os casos de ela se tornar vitalícia mesmo em idade menor, de 44 anos, que são os casos de invalidez. Eu acho esse negócio de INSS tão complicado, não é, gente? Eu acho esse negócio tão complicado, porque aquilo que eu falei agora há pouco, né? Às vezes a pessoa tem direito, não sabe que tem direito, às vezes ela desiste de procurar os seus direitos porque é muito burocrático, né? É tanto documento, é tanta coisa, né? Tanta demora também na concessão desses benefícios que a pessoa desiste. Aí quem precisa, desiste. Quem não precisa, acaba tendo apoio aí de pessoas por fora, de políticos, enfim. Quando eu falo isso, gente, é claro que eu não posso aqui falar se é uma prova, né? Por isso eu não estou citando nomes. Mas a gente sabe, a gente conhece, a gente vê isso aí nos bastidores, isso é uma visão minha, tá? Minha como pessoa física, como cidadão, que eu tenho o direito de me expressar, e principalmente daquilo que eu acredito. Então eu acho muito difícil essa questão do INSS, né? Ainda bem que tem o apoio jurídico, que a gente pode consultar, pelo menos consultar um advogado, né? Não significa também que você vai ter que abrir um processo ali contra o INSS, mas consulta o advogado, que ele te orienta melhor, se você tem esse benefício ou não, e como deve proceder nesse caso. Exemplo, aconteceu um óbito, a pessoa não sabia que tinha direito a essa aposentadoria, né, por morte, e isso aconteceu há muitos anos. Ela tem direito ainda de recorrer a essa aposentadoria ou prescreve esse direito? Não, o que prescrevem são as parcelas, são os valores, mas o direito ao benefício não prescreve. Tá? Ou seja, se ela tiver direito à aposentadoria ali por 2 anos, ela vai receber esses 2 anos? Não. Só nos casos de menores, que são considerados incapazes, eles podem receber desde a data do óbito. Agora, eu, por exemplo, se eu fosse requerer uma pensão por morte hoje, meu esposo faleceu há 2 anos atrás. Eu vou requerer a pensão por morte hoje. Eu vou receber o benefício, mas só a partir do meu requerimento. Você não recebe o que teria direito anterior, não?
Não, porque eu não fui atrás, né? Então, essa é a importância de procurar saber os seus direitos e ir atrás no momento exato, no momento ideal. Porque você vai ter direito a receber aquele benefício, mas você perdeu um tempo e perdeu um dinheiro que era direito seu. Mas por não ter ido atrás, por não ter requerido aquilo no momento exato, essas parcelas realmente elas não vão ser recebidas. Com certeza vocês devem estar falando, né? Gente, mas é um momento tão delicado, tão difícil, às vezes a pessoa fica sem cabeça, e realmente fica mesmo, né? Só sabe quem passa por uma situação como essa. É uma situação muito difícil de ser trabalhada, de ser elaborada. Mas nós não podemos perder o foco também, que a vida continua para aqueles que ficaram aqui. Vai precisar dar uma continuidade nessa história, né? As pessoas precisam sobreviver também. Então, tem que tentar administrar uma situação como essa e ir buscar os direitos sempre, principalmente com relação a essa questão previdenciária. Claro que as perguntas são inúmeras, cada caso é um caso. Se formos delongar demais, nós precisávamos de um tempo muito maior para conversar sobre esse assunto. Querem tirar mais dúvidas? Entre em contato conosco através do nosso site, das nossas redes sociais. Vocês vão ter essa possibilidade de participar da nossa plateia virtual. Manda suas dúvidas, seus questionamentos e, na medida do possível, vamos tentar pelo menos esclarecer parte delas, ou de uma forma mais generalizada. Mas o programa está chegando ao final. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação aqui. Te esperamos na próxima semana. Tá? Obrigada, com certeza. Com uma novidade que para nós é novidade, mas já existe há muito tempo, tá bom? Muito obrigado, dou um abraço na doutora Ariane lá e abraço a todos lá do escritório que são extremamente competentes e muito solícitos em nos atender. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco, porque a sua participação é fundamental no processo do nosso programa Mega Profissionais. Precisamos fazer principalmente pautas interessantes e que, claro, atendam às suas necessidades também. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.